Valdemar, o tema desse vídeo que eu quero tratar com o senhor hoje é um tema que está ganhando relevância em virtude da medida provisória 741, que está passando um pente fino, né, nos benefícios previdenciários. O Estado tem se organizado aí no sentido de caçar os benefícios que ele julga que não está sendo bem pagos ou que está sendo pagos indevidamente. E aí tem surgido uma questão bastante interessante. Uma pessoa que estava afastada por invalidez ou por auxílio-doença ou qualquer coisa do gênero, o Estado, o INSS, vai lá e caça esse benefício. Né? O Estado entende que ele não deve mais receber. O benefício ele é cessado a partir daquele momento. E aí vem uma pergunta bastante interessante. Primeiro, ele pode utilizar todo esse período que ele ficou afastado como contagem de tempo? E como que fica a questão da carência que ele teria que cumprir para fazer um novo pedido previdenciário? Gilberto, a origem desse tema que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, na verdade, surgiu de várias dúvidas que nós recebemos. Eu não vou me lembrar aqui o nome da pessoa, provavelmente deve estar acompanhando esse vídeo, ela encaminhou uma mensagem esclarecendo para a gente essa dúvida, né, perguntando como que deveria proceder, e junto com essa mensagem nós recebemos alguns comentários também no nosso canal do YouTube e também no nosso site sabriali.com.br. Então, diante desse acúmulo de dúvidas sobre esse tema, nós achamos por bem gravar esse vídeo aqui, que é bastante relevante para quem se encontra nessa situação. Então, eu vou começar esclarecendo a diferença de carência para tempo de contribuição. Existe uma confusão muito grande na Lei 8.213 para os segurados que buscam informações sobre esses dois parâmetros. Carência, na verdade, é a exigência de um tempo mínimo de contribuições pagas ao INSS para o segurado fazer jus ao direito de receber algum benefício previdenciário. Só para exemplificar, para obter hoje o auxílio-doença de uma maneira normal, o segurado ele deve possuir 12 contribuições mensais de carência para ter acesso a esse benefício. Tem algumas exceções em que essa carência não é exigida, mas para efeito de esclarecimento aqui do nosso vídeo, a gente vai se ater apenas a esse item. A aposentadoria por tempo de contribuição exige 180 meses de carência para a pessoa fazer jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. O tempo de contribuição exigido são 35 anos de contribuição, mas para carência essa pessoa tem que ter no mínimo 180 contribuições pagas, que equivale a 15 anos. Então carência é isso, é o número mínimo de contribuições para ela ter acesso à concessão do benefício previdenciário. O que acontece hoje com essas questões da reforma da Previdência Social, principalmente com a cessação de milhares de benefícios por incapacidade, tanto a aposentadoria por invalidez quanto auxílio-doença, é que essa pessoa precisa e necessita utilizar esse período em que ela esteve afastada, recebendo um benefício por incapacidade, para concessão de um outro benefício previdenciário, seja aposentadoria por idade, seja aposentadoria por tempo de contribuição. Inclusive, no final desse vídeo, nós vamos deixar um link para um outro vídeo que nós conversamos a respeito da troca de benefício. Quem recebe a aposentadoria por invalidez, trocar por um outro benefício de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Mas aqui nós vamos tratar exclusivamente da carência e do que é considerado como carência para essa pessoa obter esses benefícios que nós já mencionamos. Então, Hoje, o que consta na Lei 8.213 de 1991, principalmente no artigo 55 e também no Decreto 3.048 do ano de 99, no artigo 60, eu vou deixar abaixo aqui desse vídeo esses dispositivos legais para você consultar, é que o tempo em que esse segurado recebeu de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, desde que seja intercalado entre contribuições, esse tempo, pela lei, é considerado como tempo de contribuição. Então, ela pode utilizar esse período, desde que seja intercalado entre contribuições, como tempo de contribuição. Não existe previsão legal, não existe um dispositivo de lei esclarecendo que esse mesmo período que é utilizado para tempo de contribuição pode ser utilizado também como tempo de carência, como período de carência para ter a concessão de um benefício. Como não há proibição legal,
um decreto ou uma instrução normativa não pode ampliar, seja para conceder direitos ou para restringir direitos, acesso à carência, à utilização da carência, que não esteja prevista na lei. Isso é uma questão de hierarquia de leis, né? Uma lei superior, ela prevalece sobre uma regra inferior, e essa regra inferior não pode tratar de um assunto novo que não esteja previsto nessa lei maior, nessa lei de hierarquia superior. Acontece que o INSS, através da Instrução Normativa 77 do ano de 2015, estabeleceu, por conta de uma ação civil pública, que a partir do ano de 2011 até o ano de 2014, o tempo em que esse segurado recebeu de benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou seja aposentadoria por invalidez, ele poderia utilizar sim como período de carência para a concessão de um outro benefício previdenciário, aposentadoria por tempo ou aposentadoria por idade. Então ficou limitado a esse espaço de tempo. Nessa mesma instrução normativa ficou estabelecido também que do ano de 2009 em diante até os dias de hoje, atualmente, a gente está no ano de 2016, esse período de recebimento de benefício por incapacidade pode sim ser considerado como período de carência apenas e tão somente para 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso por conta da eficácia da decisão da ação civil pública. Vou deixar o número logo aqui abaixo. Vou deixar também o dispositivo legal da instrução normativa do INSS para você consultar e pesquisar. Então ficou limitado a concessão do benefício de aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, incluindo o tempo que essa pessoa recebeu de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença como tempo de contribuição e como carência, apenas para esses estados. Então, a dúvida que a gente recebeu da pessoa que encaminhou a mensagem para a gente, também de outras pessoas que acompanham o nosso conteúdo, é que se era interessante essa pessoa fazer o requerimento do benefício previdenciário, uma aposentadoria por idade ou a aposentadoria por tempo de contribuição, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina ou no Paraná, se haveria necessidade dessa pessoa se deslocar para um desses estados, apenas e tão somente para fazer o requerimento do benefício e ter a concessão sem a necessidade de uma demanda judicial. Então, isso depende muito das condições financeiras e também da possibilidade, da viabilidade que essa pessoa vai ter de se deslocar até um outro estado para fazer o requerimento do benefício previdenciário. O ideal é que essa pessoa faça esse requerimento no seu estado de origem. E se ocorrer o indeferimento desse benefício, procurar o Poder Judiciário. Isso porque, Gilberto, foi emitido recentemente uma súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou que todos os benefícios por incapacidade recebidos pelo segurado, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, deve sim ser considerado como período de carência, e foi utilizado para isso a questão da analogia. A analogia é um instituto, eu não vou me aprofundar, que está no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em que o juiz, ao julgar uma demanda, ele pode utilizar da analogia, dos costumes, dos princípios gerais de direito, para dar uma decisão sobre determinado assunto que não exista uma lei específica tratando daquele tema aonde o juiz vai apreciar. Então, nesse caso, foi utilizada a analogia. Não existe uma norma proibindo ou determinando a utilização desse período que essa pessoa recebeu de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença como carência. Não existe nenhuma proibição e nenhuma autorização expressa na lei. Diante dessa ausência de regulamentação legal, o juiz ele utilizou da analogia para considerar que se esse tempo de aposentadoria por invalidez e esse período em que esse segurado recebeu auxílio-doença é considerado pela lei como tempo de contribuição, consequentemente, esse mesmo período deve ser considerado também como período de carência para que esse segurado tenha acesso tanto à aposentadoria por idade quanto à aposentadoria por tempo de contribuição, Gilberto. Bom, Valdemar, eu entendo que a sua questão foi plenamente respondida e de fato é uma questão muito complexa, principalmente entender a eficácia dessa ação civil pública, né? Todos os estados que estão ou não contemplados, é uma questão difícil, mas eu gostaria de saber, por nós estarmos aqui, uma curiosidade, por termos escritório aqui na capital de São Paulo, eu gostaria de saber como que tem caminhado as decisões do Juizado Especial Federal nesse sentido. Se tem considerado esse período de carência ou se não tem. Como que São Paulo tem
tem se portado com relação a essa questão? Perfeito, Gilberto. Na verdade, não só São Paulo, né? Eu diria que em todo o país nós temos acompanhado que as decisões relacionadas a esse tema de utilizar o período recebido de benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele pode sim ser considerado como carência. E, na verdade, é um tema que ele não vem sendo amadurecido de hoje, né? Que hoje está em pauta, o pessoal está discutindo mais, buscando mais informações relacionadas a essa questão da carência, por conta dessas reformas da Previdência Social que estão aí prejudicando os segurados, né, cessando vários benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Então, por conta disso, está gerando um grande interesse sobre esse tema. Mas esse tema já há muito tempo vem sendo discutido em todo o país, em todas as esferas da justiça. Nós temos decisões de primeira, de segunda instância, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do STF. Inclusive, foi objeto, que eu já mencionei, da súmula 102 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aonde estabeleceu que o período de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, esse período que esse segurado recebeu, é sim considerado para fins de carência para concessão desses benefícios por idade ou por tempo. Então, é um tema que ele não surgiu de hoje, ele vem sendo amadurecido, ocorrendo várias decisões favoráveis nesse sentido, e acabou acarretando que o Tribunal da 4ª Região se antecipou emitindo essa súmula, e essa súmula, não ela sozinha, mas junto com várias outras decisões de todos os estados, pode sim ser utilizado como fundamento, como um argumento complementar para se requerer a utilização da aposentadoria ou do auxílio como tempo de carência também. Bom, Valdemar, eu entendo que a sua resposta esteja completa. Da nossa parte, a gente espera tão somente que o Poder Judiciário venha uniformizar essa possibilidade que vai beneficiar milhares aí de futuros aposentados. E, desde já, agradeço a quem teve a paciência de esperar esse vídeo até o final e faço o convite para que nos sigam aqui no YouTube e também que visite a nossa página www.saberalei.com.br. Muito obrigado e até uma próxima, Valdemar.